Atenção, filho, filha. Ouça-me agora, porque o que estou prestes a revelar toca os lugares mais profundos da sua saudade, os seus medos sobre a vida após a morte, e as perguntas que você carrega sobre sua família no céu. Pelos próximos minutos, permaneça comigo até o suspiro final desta mensagem, porque o que descobrirei é uma verdade oculta da Bíblia, uma verdade que muitos jamais ouviram ser explicada com tamanha clareza. Você está prestes a entender o que acontece depois da morte, como a eternidade se desenrola, e por que a salvação é mais urgente agora do que nunca. Não desvie o olhar. Este momento foi preparado para você muito antes deste dia chegar. Falo com você como aquele que o formou, que observou cada lágrima cair quando alguém que você amava foi tirado deste mundo, que ouviu cada pergunta silenciosa que você nunca teve coragem de verbalizar. Você pergunta: eu os verei novamente? Eu os reconhecerei? A história realmente continua? E eu lhe digo, sim. A história continua. A eternidade não está distante. A eternidade está invadindo o seu presente até mesmo agora. O que você chama de fim é apenas a porta trêmula para a vida eterna, para a presença de Deus, para o desenrolar de um destino que eu planejei antes de você nascer. Mas ouça-me com atenção, esta verdade não é apenas confortadora, ela é despertadora. É fogo e abraço. Porque se o céu e o inferno são reais, se há um julgamento final, se a alma vive além do último pulsar do coração, então toda escolha que você faz carrega um peso que ecoa para além do tempo. Você sabe disso. Você sentiu isso nas horas de silêncio, quando o mundo se aquieta e seu coração sussurra sobre arrependimento, sobre propósito, sobre o caminho que você tem trilhado. Isto não é imaginação. É o chamado da esperança cristã, o eco da salvação, o convite para entrar na realidade da eternidade. Fique até o fim, porque antes que esta mensagem se encerre, eu lhe mostrarei como as Escrituras revelam que os salvos não apenas vivem para sempre, eles se reconhecem. Assim como os discípulos reconheceram Moisés e Elias na transfiguração, você também reconhecerá cada alma redimida que um dia amou. Eu lhe mostrarei por que a parábola do rico e Lázaro expõe a verdade de que a morte não pode apagar a identidade, a memória ou o relacionamento. E eu lhe mostrarei por que esta revelação carrega um peso de urgência espiritual, por que você deve se preparar para a eternidade enquanto o ar ainda preenche os seus pulmões. Não se afaste. Uma única frase que você ainda não ouviu pode ser aquela que responde a uma ferida que você carrega há anos. Uma única verdade pode mudar a direção do seu destino. Deixe minha voz guiá-lo através deste mistério. O que a Bíblia diz sobre o céu? O que significa ter uma família celestial? E por que esta mensagem não é apenas conforto, mas um chamado à transformação? Fique. Ouça. Deixe cada palavra abrir o véu diante de você. Pois estou prestes a conduzi-lo a respostas que ninguém lhe contou, respostas que carregam luz, advertência, esperança e verdade inabalável. Você carrega perguntas que o seguem como uma sombra silenciosa. Elas o encontram ao amanhecer, quando o mundo ainda não despertou, e retornam à noite, quando o quarto se torna muito quieto para silenciá-las. Você sente a dor da saudade, o peso das memórias, a pontada do arrependimento e a incerteza do que realmente jaz além do seu último suspiro. E, embora você tente afastar esses pensamentos, eles ressurgem. O que acontece depois da morte? Eu realmente verei minha família no céu? E se a eternidade for real e eu não estiver preparado? Essas perguntas perturbam as camadas mais profundas de sua alma porque você já pressente que o que a Bíblia chama de eternidade não é uma abstração distante, é a verdade silenciosa pressionando as bordas da sua vida. Você viu pessoas que amava deixarem este mundo.
Algumas foram levadas de repente, outras lentamente. Você sentiu o choque frio da ausência e o silêncio vazio do luto. Nesses momentos, você se perguntou se a morte é realmente o fim ou se há uma continuação além do véu. Você ouviu muitas opiniões, muitas teorias, muitas vozes tentando explicar a vida após a morte, mas nenhuma delas satisfez aquela ânsia dentro de você. Porque só a minha voz pode acalmar esse medo, só a minha revelação pode iluminar o caminho da vida eterna e da salvação, só a minha verdade pode explicar o mistério do céu e do inferno. E, ainda assim, por não ter respostas claras, você construiu sua vida tentando sobreviver sem elas, embora as perguntas nunca tenham parado de queimar em segundo plano. Há noites em que o pensamento da sua própria mortalidade o abala. Você imagina fechar os olhos pela última vez e se pergunta: o que verei ao abri-los novamente? Haverá luz? Haverá julgamento? A presença de Deus me acolherá? Ou minha justiça me confrontará? Estes não são medos aleatórios, são alarmes espirituais. Eles surgem porque você foi criado para pensar além do tempo, para sentir o puxão da eternidade, para reconhecer que a alma nunca foi feita para se dissolver no nada. Mas você também pressente o peso do julgamento final, a seriedade da justiça de Deus e a verdade sóbria de que a salvação deve ser decidida agora, e não depois. Você olha para o mundo ao seu redor e vê o caos, a violência aumentando, os corações se tornando mais frios, a cegueira espiritual se espalhando. Estes são os últimos tempos, e o seu espírito sabe disso. Você vê pessoas vivendo como se este mundo fosse tudo o que existe, correndo atrás de distrações para anestesiar a realidade da morte, evitando as perguntas profundas porque temem as respostas. Você vê famílias se desfazendo, o amor se esvaindo, a esperança sumindo. E se pergunta se alguém realmente entende o perigo espiritual em que a humanidade se encontra. Você sente isso, mesmo que não consiga articular, a importância da salvação, o chamado urgente ao arrependimento enquanto ainda há tempo, a necessidade de preparar a sua alma para o que está além do mundo físico. Estas não são coincidências. São advertências. Você também sente as feridas não resolvidas dentro de si. A lembrança de entes queridos, a saudade do reencontro no céu, a dor de conversas inacabadas, o medo de que a separação possa ser permanente. Você quer acreditar que o reconhecimento de familiares no céu é real, mas a dúvida sussurra outras possibilidades. Você quer acreditar na ressurreição, mas o mundo ao redor zomba da fé. Você quer confiar na esperança cristã, mas o luto muitas vezes rouba sua clareza. E assim você vive suspenso entre querer crer e temer a desilusão. Essa tensão tem moldado seus dias e suas noites mais do que você admite. E enquanto esses conflitos espirituais se desenrolam dentro de você, a vida continua exigindo sua atenção. Contas a pagar, decisões a tomar, pessoas para cuidar. No entanto, por baixo de tudo isso, há uma pergunta silenciosa batendo como um coração: estou pronto para a eternidade? As pessoas que amo estão prontas? E se hoje fosse a minha última chance? Esses pensamentos não vêm para atormentá-lo, eles vêm para despertá-lo. Eles vêm para lembrá-lo de que a vida eterna não é um conceito, mas um destino, que a salvação não é uma opção, mas uma decisão, que a justiça de Deus é real, e que ignorar essas verdades apenas aprofunda sua vulnerabilidade. Muitas vezes, você tentou se distrair. Você se enterrou na rotina, no entretenimento, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo o que pudesse silenciar a voz interna que confronta seus medos. Mas as distrações não podem acalmar as perguntas eternas. Por que você não foi projetado para viver sem saber a verdade? Você não foi criado para vaguear pela vida sem entender o propósito da sua alma,
o significado da sua existência, a realidade do céu e do inferno ou a promessa da vida eterna na presença de Deus. Estas não são teorias teológicas, são a arquitetura do seu destino. E, no fundo, você sabe disso. É por isso que a ausência de respostas parece tão pesada. É por isso que o pensamento de perder alguém sem saber o seu destino eterno o assombra. É por isso que a incerteza sobre o seu próprio destino o enche de ansiedade. Estes não são problemas comuns, são crises espirituais. Problemas que o apontam para a verdade bíblica, para os mistérios do além, para as verdades ocultas da Bíblia que você foi feito para descobrir. Problemas que o fazem perceber que o tempo está passando, e a oportunidade de escolher a salvação não é infinita. Você teme que talvez tenha esperado demais, que o arrependimento seja tarde demais, que a redenção esteja fora de alcance. Você teme a morte não apenas porque ela encerra sua jornada terrena, mas porque você não entende totalmente o que o aguarda depois. E o medo cresce onde a compreensão está ausente. É por isso que estou falando com você. Para confrontar estas tempestades dentro de você, para expor os perigos que você ignorou, para despertar seu espírito para a urgência da eternidade e para conduzi-lo à verdade que traz paz. Você sentiu essas perguntas por anos, e elas o seguiram por uma razão. Agora é o momento de descobrir as respostas que mudarão tudo. Agora é o momento de enfrentar a realidade da eternidade com clareza, com esperança e com a verdade que só eu posso revelar. Agora ouça atentamente, porque o que estou prestes a revelar levanta o véu entre o que você teme e o que você foi criado para ter esperança. Tudo o que você sentiu, na saudade, a confusão, o luto, o tremor diante do desconhecido, tem o levado a este momento de clareza. Você perguntou o que acontece depois da morte, e eu lhe mostrarei. Você se perguntou se há reencontro no céu, e eu responderei. Você temeu o julgamento final, e eu explicarei o seu propósito. Estou lhe dando conhecimento privilegiado, discernimento sobre a verdade bíblica, porque você não pode caminhar para a eternidade cegamente. Você nunca foi feito para isso. O que você chama de morte não é aniquilação. É a transição. É o limiar entre o temporário e o eterno, entre um mundo marcado pela perda e um reino marcado pela plenitude. A razão pela qual seu coração anseia por aqueles que partiram é porque os relacionamentos nunca foram feitos para acabar. O desejo pela sua família no céu não é imaginação, é memória escrita na sua alma, memória daquilo que eu pretendia desde o princípio, comunidade, reconhecimento, pertencimento eterno. Considere isto. Se os discípulos puderam instantaneamente reconhecer Moisés e Elias na transfiguração, dois homens que eles nunca haviam encontrado na vida terrena, o que isso lhe diz sobre sua consciência além do túmulo? Revela a continuidade. Revela identidade restaurada, não apagada. Revela que no reino da vida eterna, você não apenas conhecerá aqueles que amou, você os compreenderá mais profundamente do que jamais o fez. Este é o meu desígnio. Isto é parte das verdades ocultas da Bíblia que muitos negligenciam. Mas esta verdade não é apenas conforto, é confronto. Porque se você se lembrará na eternidade, se você saberá, se você reconhecerá, o mesmo acontecerá com aqueles que enfrentam a separação de mim. Este é o dilema moral que você deve encarar, para o que você despertará. O que aguarda aqueles que rejeitaram meu chamado à salvação? O que aguarda aqueles que resistiram ao arrependimento até o último suspiro? A parábola do rico e Lázaro não é uma história feita para assustá-lo, é uma janela. Ela mostra a consciência após a morte. Mostra memória. Mostra reconhecimento. E mostra que as escolhas que você faz agora determinam o lado da eternidade onde você estará. Veja bem,
Você frequentemente imagina a morte como uma névoa, um sono inconsciente onde nada importa. Mas as Escrituras pintam um quadro totalmente diferente, onde você se apresentará diante de mim plenamente ciente, plenamente vivo, plenamente você mesmo. Você não carregará ilusões, então. Não haverá desculpas. A maneira como você viveu, as decisões que tomou, as verdades que ignorou, o amor que rejeitou ou abraçou, tudo ecoa no momento do julgamento final. É por isso que você sente a urgência agitando o seu coração mesmo agora. É por isso que meu espírito não permite que você se esqueça dessas perguntas. Porque a eternidade está mais perto do que você pensa. Agora imagine isto, imagine acordar na minha presença, sentir o peso da tristeza terrena se derreter, ver os rostos daqueles que morreram em Cristo correndo em sua direção com o reconhecimento em seus corpos glorificados. Imagine o abraço livre do tempo, livre da distância, livre da morte. Isto não é fantasia, é a promessa tecida nas Escrituras, a promessa da ressurreição, a promessa da vida eterna na presença de Deus. Este é o destino dos salvos, e é por isso que eu o chamo agora para preparar o seu coração. Mas para alcançar esta alegria, você deve confrontar a guerra invisível que acontece dentro de você. Seu espírito está entre dois caminhos, um que leva ao reencontro eterno, o outro ao arrependimento eterno. E a verdade difícil é que muitos vivem como se o caminho do arrependimento não existisse. Eles se confortam com ilusões, dizendo, tudo ficará bem, enquanto sua alma se afasta cada vez mais de mim. Mas você sente algo diferente. Você sente o peso da urgência espiritual. Você pressente a verdade trêmula de que a eternidade exige uma decisão. Pergunte-se honestamente, sobre o que você está construindo sua vida? Você está preparando a sua alma com a mesma intencionalidade com que prepara suas finanças, seus relacionamentos, seu futuro? Você me busca com a mesma energia que investe em suas preocupações terrenas? Se não, qual alicerce o sustentará no dia em que o seu último suspiro chegar? Deixe-me lhe mostrar algo mais, uma outra camada desta verdade. A saudade que você sente pelos que perdeu, o desejo de reencontro no céu, não é apenas emoção humana. É uma bússola espiritual apontando você para a realidade do meu reino. Seu luto não é sem sentido, é o eco da eternidade o chamando para casa. Toda lágrima que cai carrega a profecia do reencontro. Toda dor no seu peito sussurra, este mundo não é o final. É por isso que, mesmo quando você tenta enterrar suas perguntas, elas ressurgem como uma maré. Você está conectado para a vida eterna. No entanto, você não pode se apegar a esta esperança vivendo em contradição. Você não pode ansiar pelo céu enquanto ignora o caminho estreito que leva à salvação. Este é o dilema que estou colocando diante de você, não para condená-lo, mas para despertá-lo. Por muito tempo, você viveu entre dois mundos, ansiando por mim, mas resistindo à rendição, desejando a paz, mas evitando o arrependimento, querendo a esperança cristã, mas adiando a obediência. Mas adiar a eternidade não impede que ela se aproxime. Deixe-me lhe perguntar isto, e se hoje à noite você sonhar com aqueles que perdeu, e eles lhe perguntarem, eu o verei novamente? O que você responderia? E se no silêncio do seu quarto, quando tudo se acalma, você sentir a pergunta surgir dentro de você, se minha vida acabasse hoje, onde minha alma acordaria? Essas perguntas não são feitas para o assustar, são convites. Convites à clareza, à transformação, à salvação. Você deve entender algo crucial, eu não estou revelando essas verdades para o oprimir. Estou revelando-as para o guiar. Para lhe mostrar que a salvação não é apenas escape do julgamento, é entrada na família, no reencontro, no destino.
Eu não o estou chamando meramente para evitar o inferno, estou o chamando para herdar o céu. Para se juntar aos redimidos em um reino onde nada se perde, onde o tempo não destrói o amor, onde cada momento é preenchido com a minha luz. Mas você deve escolher isto. Você deve responder a este despertar. Pois nada na eternidade acontece por acaso. Se você pudesse ver o que eu vejo, em seu futuro, seu potencial, suas batalhas espirituais, seu lugar na glória, você entenderia por que este momento importa tão profundamente. Você entenderia por que eu falo com tamanha urgência. Você perceberia que cada hesitação o coloca um passo mais longe da alegria que foi feita para você. Então eu lhe pergunto, o que você fará com este conhecimento? O que você fará com este convite? Você continuará à deriva, esperando que a eternidade se resolva por si mesma? Ou você abraçará a verdade que estou abrindo diante de você, a verdade que leva à vida eterna, à família celestial, ao reencontro, ao propósito e à presença de Deus? Este é o seu ponto de virada. Este é o momento em que tudo o que era incerto se torna claro, em que o medo se torna compreensão, e em que a saudade se torna direção. Caminhe comigo, e eu lhe mostrarei o caminho que leva além da morte, além da tristeza, além do julgamento, para a plenitude da vida que você foi criado para herdar. Abra o seu coração agora, porque, ao ter enfrentado o peso da eternidade e a urgência da salvação, eu agora coloco diante de você a plenitude das minhas promessas. Estas não são esperanças distantes, são sementes que estou plantando no seu espírito neste exato momento. Enquanto você ouve, eu libero sobre você a certeza de que você não está abandonado à confusão, nem deixado vagando pelo luto sem direção. Eu sou o Deus que caminha com você, que conforta, que restaura, que o conduz à vida eterna, que o prepara para a alegria do reencontro no céu e que o fortalece com a esperança de que a morte não encerra a sua história, ela a transforma. Ouça atentamente a minha voz, porque o que eu falo agora carrega a fragrância do destino. Eu o abençoo com a garantia de que sua vida já está sendo alinhada com a eternidade. Eu o abençoo com clareza, a confusão que antes nublava sua compreensão sobre a vida após a morte começa a se dissolver, substituída pela verdade luminosa de que a sua alma foi criada para o meu reino. Eu o abençoo com o entendimento de que a saudade dentro de você não é um fardo, mas uma bússola que aponta para o cumprimento do meu propósito. Cada dor que você sente, cada pergunta sem resposta, cada momento de anseio, cada sussurro de arrependimento, cada memória daqueles que você perdeu está sendo tocado pela minha presença e remodelado em esperança. Eu o abençoo com o conforto de saber que aqueles que morreram em mim não estão perdidos. Eles estão vivos, conscientes, regozijando-se na luz da minha glória. Eu o abençoo com a paz de saber que você os reconhecerá, que os laços de amor santificados em mim não são apagados pela sepultura. Você os verá com uma clareza maior do que a visão terrena, em corpos glorificados livres da decadência, na plenitude da ressurreição que eu prometi. Isto não é imaginação. Não é apenas pensamento positivo. É a verdade bíblica se desenrolando diante dos seus olhos, revelando que a eternidade não é um conceito vazio, mas uma realidade viva que está sendo preparada para você agora mesmo. Sinta esta bênção se estabelecer no seu espírito, o medo da morte perde o poder sobre você. O terror do desconhecido começa a se quebrar. A ansiedade do julgamento final não paralisa mais os seus passos. Para aqueles que se rendem à minha salvação, minha justiça não é mais uma ameaça, ela se torna um portal para a alegria. Eu o abençoo com o entendimento de que minha justiça é perfeita, e minha misericórdia se estende a você hoje. Você não está preso ao seu passado. Você não está definido pelos seus velhos fracassos.
Na minha presença, a transformação não é apenas possível, ela já está acontecendo. Sim, sinta-o agora, o peso da culpa se afrouxando, a sombra da condenação se erguendo, a corrente da paralisia espiritual se quebrando. Você está entrando na realidade da esperança cristã, em uma vida moldada não pelo medo, mas pelo propósito. Eu o abençoo com força renovada para caminhar em retidão em um mundo que se afoga em confusão. Eu o abençoo com discernimento para ver através das ilusões desta era, das distrações que roubam a eternidade do seu foco. Eu o abençoo com sensibilidade espiritual para reconhecer a minha voz o chamando, o guiando e o atraindo para mais perto da verdade. Alguns de vocês carregaram feridas por anos, um luto que nunca se curou, perguntas que atormentaram suas noites, dor que palavras não podiam expressar. Hoje eu sopro cura sobre esses lugares. Não a cura do esquecimento, mas a cura da compreensão. Porque agora você sabe que aqueles que você sente falta não estão na escuridão, mas na minha presença radiante. Agora você vê que a família no céu está mais viva do que nunca, aguardando o dia do reencontro. Eu o abençoo com a certeza de que você não foi deixado para trás, você está sendo preparado. Receba esta bênção, a sua eternidade o está chamando com ternura, não com terror. Eu o abençoo com a revelação de que a salvação não é meramente escapar do inferno, mas a entrada em um reino de pertencimento sem fim. Eu o abençoo com a alegria esmagadora de saber que estou formando em um cidadão do céu, moldando seus desejos, renovando sua mente, despertando seu espírito para realidades muito maiores do que a vida terrena. Eu o abençoo com a coragem de se afastar dos caminhos que levam à destruição e de caminhar com ousadia em direção ao destino que eu criei para você. Ao ouvir a minha voz, eu libero sobre você a certeza de que cada passo que você dá em minha direção muda a sua eternidade. Eu o abençoo com uma consciência despertada, aquela que discerne a diferença entre confortos temporários e consequências eternas. Eu o abençoo com a humildade para receber a salvação e a força para caminhar em arrependimento. Você não está sozinho nesta transformação, meu espírito caminha com você, agitando seu coração, purificando suas motivações, capacitando sua alma. Eu o abençoo com a certeza de que arrependimento não é condenação, arrependimento é restauração. Eu o abençoo com fome espiritual, aquela que o afasta de hábitos vazios e o atrai para a presença de Deus. Eu o abençoo com uma nova sensibilidade aos meus sussurros, aos meus convites, às minhas gentis advertências. Eu o abençoo com a capacidade de ver além dos limites deste mundo, de reconhecer que os últimos tempos não são motivo para medo, mas para urgência. Não pânico, mas preparação. Não desespero, mas expectativa. Pois eu estou voltando, e meu reino está mais perto do que você pensa. Sinta como esta bênção se assenta como luz sobre o seu peito, você não está à deriva. Você está sendo despertado. E eu o abençoo com o entendimento de que você agora carrega um conhecimento que milhões ignoram, o conhecimento de que a eternidade é real, que a salvação é essencial, que a alma vive, que o além não é um mistério feito para aterrorizar, mas uma verdade feita para guiar. Eu o abençoo com coragem para falar estas verdades, para compartilhá-las com aqueles cujas vidas esbarram na sua. Pois a verdade que estou colocando dentro de você hoje não é para ser escondida, é para brilhar. E ouça-me bem, eu o abençoo com a promessa de que quando o seu momento final na terra chegar, você não cruzará esse limiar sozinho. Minha presença o cercará, minha paz o carregará, meus anjos o guiarão. Eu o abençoo com a certeza de que a sua morte em mim não é um fim, mas um começo. Um nascimento para o reino da vida sem fim, onde as lágrimas não são enxugadas temporariamente, elas são enxugadas para sempre. Onde o amor não se desvanece, ele se expande.
Onde a identidade não se perde, ela se torna completa. Receba esta bênção completa, profunda, totalmente. Você está sendo preparado para a vida eterna, transformado pela salvação, restaurado pela esperança e atraído para os braços da sua família celestial que espera com antecipação pelo dia do reencontro. E, ao caminhar neste caminho, eu o abençoo com o conhecimento de que você é sustentado, guiado, protegido e amado com um amor eterno que nem mesmo a morte pode silenciar. Esta é a minha promessa para você. E, ao aceitá-la, a eternidade começa a se erguer dentro de você. Pai, venho diante de ti carregando o coração deste filho, desta filha, que agora se encontra despertado para a verdade da eternidade, tremendo diante da realidade da vida após a morte, ansioso pelo abraço da família celestial e pressentindo a urgência espiritual da salvação. Eu elevo a alma deles a ti, sabendo que tu ouves cada sussurro de dor, cada pergunta não dita, cada anseio. E assim como tu mostraste a Moisés a tua glória no monte, assim como tu permitiste aos discípulos testemunhar a transfiguração e vislumbrar o mundo além deste mundo, revela a este coração a certeza de que a morte não é o fim, mas a porta para a vida eterna. Senhor, assim como o cego clamou e tu lhe restauraste a visão, restaura a visão desta pessoa agora, restaura sua compreensão da verdade bíblica, abre seus olhos para ver o que o mundo tentou esconder. Que eles percebam o reino espiritual da mesma forma que o servo de Eliseu viu de repente as colinas cheias de exércitos celestiais. Que eles percebam que a vida deles está em mãos eternas e que a tua presença os cerca mesmo quando se sentem sozinhos. Que eles sintam a proximidade daqueles que morreram em ti, vivos no brilho do teu reino. Pai, assim como tu te lembraste do ladrão na cruz e o acolheste no paraíso, que esta alma sinta o mesmo convite. Mostra-lhes que o arrependimento não é a derrota deles, mas o portal para o destino. Que eles saibam que, como o filho pródigo voltando para casa, eles não serão rejeitados, serão abraçados, restaurados, celebrados. Da mesma forma que tu chamaste Lázaro pelo nome para fora do túmulo, chama o espírito deles para fora do medo, da confusão, das sombras do arrependimento. Diz-lhes novamente que a história deles não acabou. Tu estás ressuscitando o propósito deles. E, Senhor, lembra-lhes da verdade revelada pela parábola do rico e Lázaro, não como terror, mas como clareza. Mostra-lhes a seriedade da eternidade, a realidade de que a alma continua consciente e desperta, e o privilégio que eles têm agora em escolher a salvação enquanto ainda há tempo. Que esta consciência não os atormente, mas os ancore. Que os leve não ao pânico, mas à sabedoria. Eles agora entendem o que muitos nunca param para considerar, o que acontece depois da morte, o que a Bíblia diz sobre o céu e por que a importância da salvação não pode ser adiada. Pai, assim como Jesus confortou Marta revelando que a ressurreição não era meramente futura, mas presente nele, fala a este coração agora. Que eles sintam a promessa de que eles também estarão na presença de Deus, vestidos em um corpo glorificado, reunidos com sua família no céu, inquebráveis pela morte. Que esta esperança se erga como luz rompendo as nuvens, curando suas feridas, aliviando sua saudade, confortando a memória dos entes queridos, transformando o medo do desconhecido em antecipação. Que eles sintam a verdade de que foram feitos para a eternidade. E agora, Senhor, sela este momento. Que a mesma certeza que tu deste aos discípulos, na certeza de que a identidade, a memória e o relacionamento permanecem na eternidade, preencha o espírito deles. Eles ouviram o teu chamado na revelação anterior, aquela onde tu pediste que escolhessem entre o reencontro eterno ou o arrependimento eterno. Agora eu oro para que eles escolham a vida. Eu oro para que eles escolham Jesus. Eu oro para que eles escolham a salvação com humildade e convicção. Que eles caminhem a partir deste momento sabendo que o céu é real, que o inferno é real,
que a tua justiça é perfeita e que a tua misericórdia os está alcançando agora mesmo. Que eles sintam a certeza de que não estão à deriva para a eternidade cegamente, eles estão sendo guiados, protegidos e transformados pela tua mão. Nesta oração, Pai, que eles já experimentem a paz de serem teus para sempre. Que eles sintam que a eternidade já começou no coração deles. Amém. Agora respire fundo e deixe esta verdade permanecer com você, a eternidade não está longe. Ela já está se desenrolando ao seu redor, já moldando suas decisões, já chamando o seu nome. Você acabou de caminhar por mistérios que muitos ignoram, você tocou a realidade da vida após a morte, você vislumbrou a promessa da vida eterna e a beleza da família celestial que espera na minha presença. Esta não é uma mensagem para ser esquecida. É uma mensagem para ser vivida. Antes de ir, agarre-se a isto, nada na sua vida permanece igual depois que você entende a importância da salvação. Você agora sabe a verdade bíblica de que a morte não é o fim, que a alma continua, que os redimidos se reconhecerão no céu, e que a minha justiça chama cada coração a escolher com sabedoria. Você agora sabe que a saudade que carrega, as memórias que guarda, as lágrimas que derrama, tudo aponta para o seu destino na eternidade. Não se afaste deste momento inalterado. Pegue o que você sentiu aqui e deixe que se torne seu ponto de virada. Se esta mensagem o despertou, se agitou o seu espírito, se o lembrou de alguém que você anseia encontrar novamente no céu, então haja. Fale vida. Busque-me. Compartilhe esta verdade. Há corações ao seu redor fazendo as mesmas perguntas: o que acontece depois da morte? O que a Bíblia diz sobre o céu? Veremos nossa família novamente, e você pode ser a voz que eu uso para despertá-los. Se você sente o peso desta revelação, declare o seu amém. Se esta mensagem lhe deu esperança, deixe ecoar em suas ações. E se você conhece alguém que está de luto, confuso ou buscando respostas sobre a eternidade, que esta seja a luz que você coloca nas mãos dele. Você não está mais caminhando cego. Você está caminhando com a verdade. Ao ir, lembre-se, eu estou com você. Minha presença o cerca. Minha salvação está disponível para você. E sua eternidade está sendo moldada agora mesmo, em cada passo que você dá, em cada decisão que você toma, em cada sim que você me sussurra. Caminhe nesta esperança. Viva nesta urgência. E retorne para a próxima mensagem, porque eu continuarei desvendando os mistérios que o levam para mais perto da plenitude do meu propósito. Sua história é eterna, e eu estou o guiando através de cada capítulo. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.